Temos que fazer composição. E você não faz composição só com quem você gosta. Quem você gosta já está com você. Você tem que fazer composição com aquelas pessoas que pensam diferente de você, mas que são capazes de construir minimamente um projeto para o Estado, um projeto para o país. Mas tem gente que acha que tem o direito de ser tudo a toda hora. E não é assim. Tem pessoas que têm que fazer sacrifício, sabe, para que a gente possa construir uma aliança necessária para ganhar as eleições. O que é mais importante para a gente no Brasil hoje? Na minha opinião, o mais importante para o Brasil hoje é a gente tentar manter o regime democrático funcionando, inclusive com as suas instituições. Sabe? Então as eleições presidenciais passam a ter uma importância muito grande, as eleições para governador muito grande, mas as eleições para o Senado são muito importantes. São muito importantes porque um governador mantém uma relação civilizada com o presidente da República, porque o governador também precisa do presidente da República. Mas o senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. E ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado. Eu não sei se você concorda, o Bosco, mas ele está advogando em causa própria. Claro que é legítimo, o que é legítimo, porque ele já enfrentou, quer dizer, ele já foi presidente 3 vezes, está na terceira vez, ele já sofreu na pele o que é você governar com um Congresso hostil. E embora ele não tenha se referido ao Congresso, mas ao Senado, mas é porque esse é o maior foco de preocupação dele hoje. O Senado sempre é uma casa de muita resistência a Lula, principalmente nesse atual mandato. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, Olá, que talvez seja Uhum. uma referência assim, não direta e nem muito carregada, né? Mas uma referência talvez ao Alcolumbre, né? Porque as relações ali já foram melhores, né? Ele e o Alcolumbre. Agora mesmo nós estamos vendo aí que o Alcolumbre pediu para ele não mandar ainda a nomeação, a indicação do Messias para compor a vaga do STF deixada pelo Barroso. E mesmo assim ele mandou, né? Então parece que ali está tendo algum tipo de ruído, né? Mas é curioso porque essa também é a preocupação, sempre foi a do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que tem, inclusive, como meta agora para o futuro, para as eleições agora, ampliar a bancada dele no Senado, porque ali ele perdeu todos os embates durante o governo Lula, né? Você veja que a Câmara muitas vezes aprovava projetos que não interessavam ao governo, ou que de alguma maneira eram ruins para o governo, e o Senado vinha lá e desfazia. E note que o presidente também falou aí em, como principal meta do governo dele, manter a democracia, não é? Quer dizer, respaldar a democracia sempre, né? E houve alguns projetos lá aprovados na Câmara que entravam por essa vereda aí de antidemocrática, não é? E foi o Senado que desfez. Então, o que nós temos aí agora é que tanto ele quanto a extrema-direita, principalmente o bolsonarismo, estão preocupados em ter uma maioria no Senado, porque isso já se mostrou muito efetivo para o presidente da República, a ponto de ele poder ganhar alguma estabilidade, mesmo tendo a Câmara contra ele, né? Então, eu penso que o Lula faz referência a essa relação, mostrando que o Senado, uma casa revisora, ela pode decidir o jogo para um ou para outro lado, independentemente se você de uma maioria ou de uma minoria que você venha a ter na Câmara. Tá claro, eu acho que você tem toda a razão. É, Na verdade, o Lula mesmo tem admitido isso em conversa com seus assessores, que, olha, mais importante, talvez até, e se ele não chega, porque esse grau de humildade ele também não tem. Mas, enfim, mais importante do que até a eleição presidencial é a eleição para o Senado.
Porque se realmente a direita, somada à extrema-direita, as duas juntas, tiverem o domínio do Senado por larga maioria, ou por uma maioria com razoável folga, adeus governo. O governo vai ter a maior dificuldade, sendo ainda mais um governo Lula. Se for um governo conservador, de direita, aí a direita vai nadar de braçada. Eu acho que ontem eu disse aqui, salvo engano, que essa eleição do Senado, ela pode definir claramente os rumos desse país depois dessas eleições, porque você, o Senado como casa revisora, é a casa que revisa os atos, seja do Executivo, seja da Câmara dos Deputados especificamente, enfim. Ali as pessoas, como o próprio Lula diz, se sentem um pouco, até com razão, como Deus, porque 8 anos de mandato, imagina, um pobre de um deputado se elege por 4 anos, no dia seguinte já está pensando na reeleição, porque aí só faltam 3 anos e pouco para ele ter que submeter ao crivo das urnas, ao julgamento popular. No Senado são 8 anos. O senador Darcy Ribeiro, que foi até vice-governador no Rio de Janeiro na época em que o governador era Leonel Brizola, ele dizia: olha, o Senado é o céu. É o céu. Você pisa ali naqueles carpetes do Senado de uma forma diferente dos carpetes da Câmara dos Deputados. Os caras ali na Câmara dos Deputados ou pisam apressados ou pisam devagar, com medo de arranjar complicação para sua reeleição. No Senado, não. No Senado você tem 4 anos, depois você tem mais 4. É quase que um pedaço expressivo da vida de cada um. E pode fazer tudo. Quer dizer, quem? Ah, não, a Câmara vai empichar o presidente da República. Não, a Câmara, ela tem o direito de dizer abre-se ou não se abre um processo de impeachment. E ela decidiu, vamos abrir aqui um processo de impeachment, mas cabe ao Senado aprovar ou não o impeachment. A pessoa só é cassada quando, no caso de um presidente da República, quando o Senado diz, ok, fechado, vamos caçá-lo, como fizeram com o Collor por corrupção lá em 1989, e fizeram depois com a Dilma por conta de discordâncias com ela em relação à condução econômica do país. É o É. Senado também que pode, esse sim, abrir processo e empichar ministros do Supremo Tribunal Federal. Então imagine vocês, ou você, ter um Senado com essa maioria, com essa folgada maioria de senadores de direita e de extrema direita, a se chocarem permanentemente com o presidente da República, que não é do seu agrado, como Lula não é, e continuará não sendo até a eternidade. Isso é um atropelo muito grande. Agora, tem uma outra reflexão do Lula também feita nessa mesma entrevista. Só E para aqui. finalizar aqui, Ah, Lombardo, pois não, moço. gostei muito da sua imagem do carpete. E pode parecer brincadeira, mas o carpete do Senado ele é mais fofinho, um pouco mais alto Não é do que o da... azul, aquele azul bonito, né? e mais um pouquinho mais fofo, né? E Aham. complementando aí a sua lembrança sobre o Darcy, é o céu com a vantagem de que você chega lá sem precisar morrer, né? Nem sequer fazer escala no purgatório. Você vai Vai, direto. vai Você, direto. você vai direto para o céu, não é isso? É. Daí, daí esse poder aí do Alcolumbre, que a gente, só lembrando e reforçando, o que a gente viu nesse mandato do Lula o tempo todo foi um cuidado extremo, assim, regando diariamente aquela relação com o Alcolumbre o tempo todo. Depois fez o mesmo com o Pacheco, porque ambos se revezaram ali na presidência do Senado, né? E conseguiu, por exemplo, o Bolsonaro ainda tentou ali, por ocasião da vacância, quando termina o mandato do Pacheco e volta ao Alcolumbre, tentou ainda competir, concorrer,
e ficou estabelecido o tamanho dele ali. Ele não conseguiu mais do que 30 votos, né? Então, o Lula teve essa maioria a favor dele. Fosse o contrário, teria sido o inferno e não o céu.